Marketing, né? Como a gente consegue fazer marketing respeitando o Código de Ética Médica, respeitando o Manual de Marketing Médico do CFM, né? Eles, inclusive, Uhum. atualizaram. É, é importante, na verdade, mais do que estar focado no convencimento, né, da imunização, é estar historificando, é estar contextualizando, é estar é, não numa abordagem técnica, né? Porque sem querer, nós dois aqui, se brincar, a gente começa a falar um monte de tecnicismos que alguém que não é da área de Sim. saúde acha estranho. Mas Uhum. adotar uma postura, na verdade, de orientação. Orientar, orientar, Uhum. orientar sobre vacinação. Porque se muitas vezes a própria comunidade médica não se aprofunda em imunização, até porque acaba não sendo foco de muitos, imagina a população em si, como Uhum. desconhecem, na verdade, as recomendações de vacinação. Então, se a gente não tiver um discurso proativo, informativo, né, a gente não vai estar vendendo vacina, a gente vai estar orientando. E a Uhum. administração das vacinas recomendadas pelas sociedades médicas acaba sendo consequência. Né? Então, na verdade, o melhor Sim. marketing é aquele que não tem cara de marketing. Né? O melhor marketing é Uhum. aquele que a gente conta uma história, conta o que aconteceu na clínica naquele dia, e os pacientes Uhum. acabam se interessando, né? E claro, a gente adota um monte de ferramenta Uhum. de captação externa de paciente, captação interna, né? Imunização Certo. tem um monte de especificidades do ponto de vista de captação, e tem coisas que são comuns também de um consultório médico, né? Mas sim, através de marketing online, através de ferramentas como software de aprazamento, ferramenta de, por exemplo, trabalhar a base de dados de pacientes. Uhum. Vou me ater a isso aqui, Diego. Me Tá, fala uma então já deu para coisa. ter uma noção boa. Vocês têm. Chuta, me dá uma ideia. Quantos pacientes na base de dados? Talvez você saiba, talvez não. Olha, a gente mudou de prontuário agora faz pouco tempo. A última atualização que eu vi foram 8.000 pacientes. 8.000 pacientes. Nossa, é muita É, gente. É muita é gente. um tanto bom. Pensa essa base de Mas acho que dados. já está mais. Deve estar quase 10.000, eu acho. Pensa essa base de dados. Todos são pacientes que foram atendidos por um dos sócios, por dos sócios Sim. ou de médicos colaboradores Uhum. da clínica, mas são pacientes que Uhum. já têm, já estabeleceram um nível de confiança junto com vocês, né? Uhum. Uma coisa muito legal, principalmente clínicas maiores, com mais história como a sua, né? Porque eu converso muito Uhum. com médico que está começando também, Uhum. é pegar essa base de pacientes e segmentar por faixa etária, pegar todos os pacientes que têm mais de 60, todos os pacientes que têm determinada comorbidade cardiológica, todos os pacientes do sexo feminino, e segmentando de tal maneira que a gente sabe que aquele grupo de pacientes tem que aplicar aquelas vacinas. Então, imagina a gente Uhum. enviando através de uma ferramenta de WhatsApp oficial, tá? Não pode ser o WhatsApp comum, né, o WhatsApp Business. A gente tem que fazer uma Uhum. assinatura de uma ferramenta de WhatsApp oficial que permite que a gente envie sistematicamente mensagens em massa para a nossa base de dados sem ser banido do WhatsApp. Por quê? Porque a gente está se relacionando com gente que já conhece a gente, não é aquela coisa fria para desconhecidos. Uhum. É, estatisticamente, a gente acaba tendo uma boa conversão da nossa própria base e já começar muito bem o serviço de vacinação. Pensa, Uhum. a cardiologia, idosos, mais de 60 anos, todos eles, todos, Diego, têm que aplicar pneumocócica 13, depois pneumocócica 23, depois vou ligar o ar-condicionado porque aqui Uhum. faz Tá calor. esquentando. Pneumo 13, pneu 23, reforço DTPA, né, difteria teto coqueluche, acelular da Uhum. rede privada a cada 10 anos, herpes zoster, Shingrix, que está disponível, né, influenza de alta Uhum. concentração. Então, existe um pacote vacinal recomendado para todo idoso que os idosos desconhecem e que, na verdade, é muito bem-vindo no sentido de aumento de longevidade. Então, imagina os pacientes que já Uhum. confiam em vocês receberem essa recomendação. Então, uma coisa que eu faço na minha clínica. Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael da Hora, seu médico. Estou passando aqui para te informar que nós temos um novo serviço de imunização, que é mais uma ferramenta para aumentar, por exemplo, sua longevidade. Uhum. Geralmente, na sua idade, salvo contraindicações que, que cabem uma análise mais detalhada do seu caso,
na sua idade, é recomendado administrar essas vacinas, por isso e isso, né? Aí tem dois botões no WhatsApp, Diego. Então, essas ferramentas Uhum, permitem isso, aquela coisa de interatividade. A pessoa não tem sequer que uhum, digitar. A gente põe no final, sim, eu quero me imunizar, não, obrigado. Então, o paciente que uhum. olha e, de repente, acaba sendo para ele meio que algo não tão relevante, ele desconsidera. Mas, Só colocar o imagina, não e não chega mais mensagem, né? não chega. E nem a nossa Certo. equipe aborda, né? Então, a ferramenta meio que Uhum, encerra o atendimento. Mas quem falar uhum, sim, dessa base de 10 mil pacientes, imagina se 1, 2, 3%, se uma ínfima parte falar sim. Multiplica, sim. vê quantos pacientes com ticket médio de R$ 500 a gente já consegue movimentar, gerando faturamento para a clínica e numa relação de Uhum, ganha-ganha, principalmente, mais do que isso, gerando saúde para o seu paciente, né? Aumentando a longevidade e fazendo uma orientação que nenhum médico nunca fez para o paciente. Porque na uhum, nossa rotina nem dá tempo, cá entre nós, é. sendo Uhum, franco. O paciente que tem uma ICC chega te procurando, você leva, assim, nem sempre dá tempo de fazer tudo que a gente quer fazer em relação àquela doença dele, quanto mais falar de sim, imunização. Então, é uma sim, com certeza. oportunidade de recomendar se utilizando da base de dados. Essa é uma das 12 Uhum, ferramentas que a gente utiliza para captar paciente. Cada clínica consegue usar mais uma ferramenta ou outra, e clínicas como a sua, base de dados, sabe aquela coisa que dado é ouro, né? O pessoal fala uhum, muito, né? Se você tem dados, se você tem informação e se você tem uma carteira de pacientes antiga e, e uhum. basta, nossa, tem muita coisa para recomendar, para Dá para orientar explorar bem isso aí. e já há uma Legal. relação de confiança, né?